Bom dia, tudo bem? Agora é bom dia oficialmente, né? Bom, 8h30 já é o horário previsto para começar a nossa aula. Deve ter mais gente chegando ainda, tá? Mas pra gente não perder muito tempo, né? Eu acho bom a gente já começar porque tem bastante conteúdo, tá? Então, tô até preocupado se o tempo vai dar ou não, então às vezes vocês vão ver que eu vou aqui um pouco mais rápido, tá? Mas, assim, o objetivo é esclarecer para vocês algumas verdades bem importantes e algumas outras questões que talvez já são mais fáceis da gente assimilar, ou que imagino que talvez a gente já saiba, aí eu vou passando mais rápido, tá? Mas aí a qualquer momento vocês podem parar, podem me perguntar, beleza? A gente tem 54 slides, tá? Então, bastante coisa. Bom, para a gente começar eu vou fazer uma oração, tá? E aí eu explico depois para vocês como vai ser essa classe aí e tal, beleza? Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de podermos nos reunirmos, Senhor, aqui como igreja, para estudar um pouco mais sobre a Tua Palavra, conhecer melhor quem o Senhor é, dentro daquilo que o Senhor resolveu nos revelar, ó Pai. Muito obrigado pela vida de cada um que está aqui. Peço que o Senhor nos dê sabedoria para aproveitarmos esse tempo da melhor forma possível. Peço que o Senhor abra os nossos olhos e abra os nossos corações para que nós possamos aprender verdadeiramente o que a palavra diz a seu respeito, ó Pai, e assim guardar essas verdades em nossos corações e que essas verdades possam produzir frutos de piedade em nossas vidas, ó Deus. Abençoe esse tempo aqui de reunião, de estudo da Tua Palavra. Conduza esse momento, Pai, e que tudo aquilo que for dito, Deus, de fato glorifique aqui, glorifique a Ti, Senhor, e glorifique o Teu santo nome, Pai. Isso é o que eu te peço e desde já te agradeço. Amém. Bom, pessoal, essa é uma classe de doutrinas básicas, tá? E o objetivo aqui é a gente entender como que algumas verdades bíblicas são expressas na palavra de Deus ao longo de toda a Bíblia. Bom dia, tudo bem? Isso aqui, esse tipo de estudo que a gente vai fazer aqui é como se fosse um curso de teologia sistemática de forma bem reduzida, tá? Na teologia sistemática, o objetivo é entender como que essas verdades importantes se relacionam ao longo da Escritura, ao longo dos vários livros que compõem a Bíblia, tá bom? Então, vocês vão ver que a gente vai, às vezes, tratar de algum ponto e para entender o que aquele ponto significa, a gente vai olhar para vários textos de vários livros diferentes da Bíblia, tá bom? Então, esse curso, né, essa aula, essa classe vai funcionar mais ou menos assim, tá? Um outro ponto que é importante deixar claro para vocês é que o próprio livro, né, que a gente está usando como base para esse estudo, ele tem uma lógica, né? Então as aulas, apesar de serem temas diferentes, elas seguem ali uma linha de raciocínio, tá? Essa primeira aula, entretanto, ela não é a primeira aula do livro, tá? A gente teve um problema ali com a agenda dos professores, então essa aula que seria, se não me engano, a terceira, a gente acabou passando aqui para o começo, tá? Então talvez isso atrapalhe algumas questões ali de entendimento, né? Mas não é nada que comprometa o curso como um todo, tá? A primeira aula, se não me engano, seria sobre bibliologia. A gente aprenderia como a escritura se forma, enfim, essas questões. A segunda aula seria se não me engano, tá? Seria teontologia, que é o estudo a respeito do Deus Pai, né? A primeira pessoa da Trindade. E aí essa então seria a terceira aula, que é a aula de cristologia, né? Ou o estudo da pessoa de Cristo, tá bom? Então a gente inverteu, a gente vai dar a primeira aula hoje, né, sendo cristologia, segunda bibliologia e a terceira teontologia, beleza? Até aqui tranquilo? Mas aí, pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês me perguntem. E eu sei que talvez no decorrer das aulas, talvez a gente use alguns termos aí que não sejam tão familiares para vocês. Vocês podem me perguntar, beleza? Everton, que é essa tal de união hipostática que vocês vão ver aqui? Vocês me perguntem, tá? Se eu não explicar, mas fiquem à vontade, beleza? Se vocês puderem sentar um pouquinho mais pra frente, é melhor, tá? Porque compromete um pouco menos a minha voz e aí não tem risco de vocês não ouvirem o que eu estou falando. Eu acho que eu não falo muito alto, tá? Então estou me esforçando para tentar falar o mais alto possível. Beleza? Não, pessoal, bora? Supimpa?
Então, beleza. E aí, antes, vocês vão ver que eu faço muitas perguntas, tá? Normalmente eu faço pergunta aberta para todo mundo, quem pode me falar isso? Mas aí, como normalmente as pessoas não falam, né? Aí eu acabo tendo que escolher, então fiquem à vontade, não se sintam constrangidos, ok? Ou constrangidas, né? Só tem mulheres aqui hoje. Então fiquem à vontade aqui. Não espero que ninguém responda certo, tá? E se vocês responderem certo, vai acabar atrapalhando a aula, né? Então, por favor, respondam errado quando eu perguntar, que aí a gente tem mais assunto para puxar, beleza? E aí eu quero começar então fazendo a primeira pergunta, só que essa é uma pergunta muito legal, não tá... uma outra pergunta que eu esqueci de fazer. Quem de vocês tem o livro? A Josi eu vi que tem, mais alguém? Ah, tá, beleza. O livro, ele está sendo usado como base para essa aula, tá? Para essa classe como um todo. Então, é importante vocês terem, tá? Mas, por outro lado, também não fiquem muito presas a isso, porque eu, por exemplo, mudei bastante coisa, tá? Incluí alguns conteúdos diferentes que não tem no livro, algumas questões que eu achei importante ressaltar, que o autor não ressalta, eu coloquei. Algumas coisas, dependendo do professor, vocês vão ver que às vezes a gente até discorda um pouco sobre alguns pontos do autor, tá? Eu tenho alguns pontos ali de discordância, em questões pequenas, tá? Como um todo a gente concorda, mas eventualmente tem alguns pontos que a gente diverge, então às vezes eu vou falar, olha, o autor diz isso, mas eu tenho essa outra opinião, talvez a nossa igreja tenha uma opinião diferente em alguns pontos, tá? Mas então, tem um livro, é importante vocês terem, mas não fiquem presos a ele, tá? A aula não é exclusiva, o livro não é todo o conteúdo da aula, beleza? E aí, então, para começar, eu vou fazer, não sei se ficou claro, né? A aula de hoje é sobre doutrina de Cristo, tá? Ou cristologia. Então, hoje a gente vai estudar quem é Jesus Cristo e o que ele fez, tá? Então, a gente vai mergulhar nessa questão. Talvez vocês, pelo menos eu, né, a primeira vez que eu estudei sobre cristologia, eu achava que eu sabia, né, Cristo, beleza, Filho de Deus, morreu por nós e tal, isso daí, imagino que no geral vocês também saibam, porém, existem muitos pontos que grandes teólogos divergem, grandes teólogos não concordam, então existe muito ponto de discussão aqui, beleza? E aí vocês vão ver que conforme a gente for se aprofundando aqui no estudo, vão ter coisas que talvez sejam até difíceis de entender e de explicar mais ainda, tá? Então se eu me embananar um pouco aqui, vocês me perdoem, beleza? Estou com um passador de slides improvisado aqui. Então beleza, para começar, quero fazer essa primeira pergunta aqui. E essa é uma pergunta que eu gostei muito, né? Peguei de outro livro, né? Não foi eu que tive essa brilhante ideia, mas foi outro autor. E é uma pergunta que tem base bíblica, isso eu gosto, né? É uma pergunta que o próprio Jesus Cristo fez para seus discípulos. E eu, seguindo o bom exemplo de Jesus Cristo, né, vou fazer essa mesma pergunta para vocês e gostaria que todas vocês respondessem. Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia e de Filipe, e no caminho Jesus Cristo perguntou para os seus discípulos: quem os outros dizem que eu sou? Jesus perguntou para os discípulos dele: olha, quem que as pessoas estão falando que eu sou quem? Né? Ou que eu sou o quê? Né? A gente pode adaptar. E aí eu queria ouvir cada uma de vocês. Se eu perguntasse para vocês, né, e estou perguntando na verdade, o que as outras pessoas, né, aquelas pessoas que não são cristãs, dizem que Jesus Cristo é, ou quem Jesus Cristo é? Vamos por ordem, né, para ninguém ser prejudicado. E outra coisa, gente, eu sei o nome da Josi, só da Josi, e eu sou péssimo para guardar nomes, tá? Então, se no decorrer das aulas, né, eu só vou dar essa aula por enquanto, eu não decorar o nome de vocês, não sintam-se mais uma vez constrangidos, tá? Isso é um problema de memória minha, não tem nada a ver com vocês, beleza? Qual que é o nome da senhora? Fábia. Fábia, na sua opinião, as pessoas costumam dizer que Jesus Cristo é quem? Pode pegar um grupo de pessoas, os ateus, por exemplo, ou enfim. Várias pessoas até que eu conversei, né, que eu já perguntei quem é Jesus Cristo para você, muita gente responde: Jesus é um revolucionário. Olha, legal. Foi um homem que fez uma revolução na sua época. Simplesmente, muitas pessoas assim, classificam Jesus como simplesmente um homem revolucionário. Tá, legal. Isso é interessante, né? Porque Jesus de fato revolucionou, né? Eu diria que ele é um revolucionário. O problema é que ele não é apenas um revolucionário, né? Seu nome? Meu nome é Joyce.
Joyce, e para você, Joyce, na sua opinião, o que você já ouviu as pessoas dizerem que Jesus Cristo é, ou quem Jesus Cristo é? Eu já ouvi muitas pessoas que não acreditam falarem que é lenda, ser um conto de fadas. Legal, as pessoas não acreditam nem que ele existiu de fato, né? Legal. Você? Heloísa. Então, eu acho que eu nunca me lembro, então. Então, assim, as pessoas que eu conheço, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o maior líder que existiu, Ah, legal. esses exemplos. Questão de líder é interessante, né? Volta e meia a gente faz algum curso aí de liderança, essas coisas, eles olham para Jesus e dizem, olha, Jesus Cristo é o maior líder que já existiu e tal, sem nem acreditarem em Jesus, nada disso, né? E Jesus, de fato, mais uma vez, foi um grande líder também, né? Seu nome? Caroline. E para você, Caroline? Eu conheço, assim, até bastante gente que não se considera agnóstico, né? Uhum. Então, eles até acreditam que Jesus Cristo existe, mas foi um cara legal, né? Do seu tempo, mas que boa parte dos milagres é coisa fantasiosa, alguém escreveu para implementar Entendi. a história. Heloísa, né? Heloísa. Nossa, gente, vocês já perceberam, né? O programinha aqui não funciona direito. Carolina, você vai ver que você falou, tem pessoas aí que não são cristãs e acham que Jesus nem operou milagres, nada do tipo. Vocês vão ver que existem cristãos que acreditam nisso, que creem dessa forma. Josi? Entendi. Legal. Vocês dois que chegaram aí, qual que é o nome de vocês mesmo? Raniel? Gabriel e? Tamires. Como eu estava explicando para elas, tá? Esse é um curso de doutrinas básicas, então a gente vai estudar cada aula vai ser uma verdade importante, um tema importante. E hoje a aula é sobre cristologia, tá? Que é o estudo da pessoa e da obra de Jesus Cristo, beleza? Estou aqui no primeiro slide, o primeiro slide é uma pergunta. Eu estou assim como Jesus perguntou para os discípulos dele, quem os outros dizem que eu sou? Aí eu estou perguntando para vocês, quem que as pessoas dizem que Jesus Cristo é, que vocês já ouviram, beleza? Tamires, na sua opinião, o que você já ouviu as pessoas dizendo sobre Jesus Cristo? Eu já ouvi bastante gente falar de Jesus focando no caso dele ser filho da Virgem Maria. Então, assim, Jesus foi filho da Virgem Maria, porque a Virgem Maria foi a escolhida para ter Jesus, e Jesus veio dessa união de pais. Então, focando bastante nisso. Entendi. Legal. E aí, Maria é mãe de Deus? Deixa, depois a gente reflete sobre isso. Pergunta boa, né? E você, Gabriel, o que você já ouviu as pessoas dizendo sobre Jesus Cristo? Eu já ouvi falar muito que ele foi um revolucionário. Tá, igual peraí, Fábia. Isso, a Fábia também já ouviu isso. E eu concordei com ela. Jesus Cristo foi um revolucionário, né? Mas ele não foi só isso. Beleza? Então, pessoal, a gente sabe que as pessoas dizem muitas coisas sobre Jesus Cristo, né? Mas e nós? Né? Que é outra pergunta que Jesus fez para os discípulos dele. Então Jesus perguntou, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Outra pergunta boa, né? Eu estou aqui seguindo o exemplo de Jesus. Irmão Mário, irmão Mário, muito obrigado. O irmão Mário veio resolver o meu problema com o passador. E aí? Eu não vou constrangê-los a todo mundo responder, não, tá? Igual eu acabei de fazer, porque o Mário está aqui, ele é meu chefe, ele pode ficar bravo. Mas eu vou deixar livre para vocês. Quem gostaria de responder? O que Jesus é para você? Ou quem Jesus é? Se Jesus te perguntasse hoje, você diz que eu sou quem? Amor, salvação. Amor, salvação. Esperança. Tá. Todo mundo de máscara, né? Ela falando, tô olhando pra Fábio.
Amor, salvação, esperança, legal. Quem mais? Messias, filho de Deus. E o que é Messias? O que significa? Não, tô brincando, depois. Quem mais? Se Jesus te perguntasse quem você diz que eu sou, o que você diria? Eu quero pelo menos mais uma resposta. Aí você sabe, né? Se ninguém respondeu, eu vou usar aquela estratégia lá de escolher e tal, vai ser mais constrangedor ainda. Eita, pessoa crente, né? Outra história. Garantido. Garantido, né? Exatamente. Sabe o que é legal? Isso é interessante, né? Essa é a resposta, talvez, melhor resposta, né? Tanto é que Jesus disse... Isso daí não tá funcionando, né? Porque tá desligado. Normalmente. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo, né? Aí outra pergunta, só para refletir. Será que se Pedro não tivesse dito isso, será que a gente diria? A Bíblia nos revela, né? E isso está na Bíblia. Por isso que a gente sabe, né? E hoje a gente vai estudar a pessoa de Cristo e o objetivo é olhar para a Bíblia, tá? Porque é ali que estão as verdades, assim como essa que a Heloísa falou. Beleza? Então vamos lá. O objetivo hoje é a gente entender de fato quem Cristo é segundo as Escrituras, né? E essa é uma verdade extremamente importante para a nossa vida, tá? E ela é importante por causa disso aqui, ó. A Bíblia deixa claro que o fato de uma pessoa crer ou não em Cristo, conforme pregado pelos apóstolos da Bíblia, é determinante para o lugar onde ela passará a eternidade, tá? Nós somos salvos pela fé e pela fé em Jesus Cristo. Então por isso que é extremamente importante a gente entender quem é Jesus Cristo, né? Porque essa verdade é o que determina onde a gente vai passar toda a eternidade. E eu coloquei essa citação aqui, é uma citação do livro. É uma citação do livro que diz o seguinte: ó, as pessoas devem abandonar os conceitos errados que as seitas e filosofias criaram sobre o Filho de Deus e então acolher a cristologia ortodoxa, fundamentada nas Escrituras, tá? Ortodoxia tem a ver com aquilo que é tradicional, né? Não sei se é a palavra mais fácil de entender, mas é aquilo é aquela teologia que foi construída ao longo da história, sabe? Aquela teologia que é verdadeiramente fundamentada nas Escrituras, sem muitas inovações que teólogos novos surgem, sabe? Destruindo verdades que foram construídas ao longo da história, tá? Ortodoxia é isso. E é isso que a gente tem que procurar. O que a Escritura de fato diz sobre Jesus Cristo? Não é que ele é apenas um revolucionário ou que ele foi um profeta muito sábio, só isso, tá? E é isso que a gente quer buscar hoje. Beleza? O nosso estudo de hoje ele vai ser dividido em basicamente duas partes, tá? A pessoa de Jesus Cristo e a obra de Jesus Cristo. Nós vamos estudar quem Jesus é e depois nós vamos estudar o que Jesus fez, beleza? É assim que eu pretendo conduzir essa aula hoje, tá? Então, começando, vamos falar da pessoa de Jesus Cristo. A pessoa, o que é essa pessoa, como que ele é, e a verdade mais importante, talvez, né, que a gente precisa aprender aqui hoje, é que Jesus Cristo é o Deus homem. Tá? Jesus Cristo é Deus homem. Esse é o primeiro aspecto da pessoa de Jesus Cristo que a gente precisa entender e que a gente precisa deixar muito claro hoje, tá? Jesus Cristo é Deus homem. Isso significa que ele é Deus e homem ao mesmo tempo. E não é 50% Deus, 50% homem. Não são duas pessoas diferentes, nada do tipo. Ele é plenamente Deus e plenamente homem ao mesmo tempo. Beleza? A gente dá o nome para isso de união hipostática, né? Que significa união das hipóteses, né? Hipo, né? Vem de natureza, tá? Quando a gente fala que Jesus Cristo ele era portador, em Jesus Cristo ocorreu uma união hipostática, a gente está falando que em Jesus Cristo duas naturezas se fundiram em uma só pessoa, ou se uniram, né? Para formar uma só pessoa, tá? Jesus Cristo é um ser, ele é uma pessoa,
Nós não estamos falando de dois Jesus Cristos, um Jesus Cristo que é Deus e um Jesus que é homem, nada disso. Ele é uma única pessoa, só que ele é uma só pessoa. Ah, tá, beleza, janela aberta, acho que dá. Jesus Cristo é uma só pessoa que é portador de duas naturezas distintas. Ele tem uma natureza divina e uma natureza humana, tá? Por isso que a gente diz que ele é homem, plenamente homem, e que ele é Deus, plenamente Deus. A gente tem duas naturezas unidas em uma só pessoa, tá bom? E aí que vem a pergunta importante que o Mário me fez uma vez, por isso que eu gostei quando fizeram. Maria é mãe de Deus? Sim ou não? Não? Quem mais? Vamos ver, quem acha que sim, levanta a mão. Valendo uma geladeira. É sério? Eu acho que sim, que Maria é mãe de Deus. Tá. O Mário não devia ter votado, né? Porque quem acha que não, levanta a mão. Quem continua achando que não depois que o Mário levantou a mão? Assim, né? Levanta a mão. Aí, beleza. Então, gente, quando a gente pensa em termos lógicos, né? É muito dolorido pra gente falar isso, né? Para nós como cristãos protestantes, dizermos que Maria é mãe de Deus, né? Só que o que eu acabei de dizer é que nós temos duas naturezas, uma natureza divina e uma natureza humana, unidas em uma só pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo e essa pessoa é Deus, tá? Então, se Jesus Cristo nasceu de Maria, ainda que ele tenha nascido segundo a sua natureza humana, né? Mas aquela pessoa singular, né? A pessoa de Jesus Cristo de fato nasceu, né? A pessoa de Jesus Cristo nasceu, esteve no ventre de Maria e nasceu de Maria, né? Então Maria de fato é mãe de Jesus Cristo, tá? Ela é mãe da pessoa de Jesus Cristo, que é uma pessoa, ainda que possua uma natureza divina, eterna, pré-existente, ele também tem uma natureza humana que passou a existir naquele momento, nessa natureza humana, e ele nasceu segundo essa sua natureza humana, tá? E como a gente está falando de uma pessoa, né, essa única pessoa nasceu de fato, ainda que ele tenha nascido segundo a sua natureza humana, tá bom? Então Maria é mãe de Jesus, podemos falar isso sem medo, não vamos ser acusados por Deus de idolatria se fizermos isso, tá? Fiquem tranquilos, tá? Maria é mãe de Deus porque ela de fato deu o nascimento, né? Ela deu a luz a Jesus Cristo segundo a sua natureza humana, beleza? Isso é importante, essa pergunta é muito importante para quebrar essa separação que a gente tem na nossa cabeça de que existe o Jesus Deus e o Jesus homem. Não, existe um Jesus só, tá? Que é uma única pessoa. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tranquilo? De boas? Então beleza, vamos lá. Essa verdade é uma verdade extremamente importante para nós. A gente vai entender um pouco mais sobre isso quando a gente for falar da obra de Jesus Cristo, tá? Mas essa verdade é fundamental para nós como cristãos, reconhecermos que Jesus Cristo era plenamente homem e plenamente Deus, tá? E só que ao mesmo tempo que ela é importante, às vezes é difícil da gente entender, né? Extremamente difícil, e a gente tem um entendimento extremamente limitado sobre essa questão, tá? E por isso, por ser uma questão complexa e de difícil entendimento, ao longo da história da igreja foram surgindo diversas heresias, né, sobre essa questão. Pessoas que diziam que Jesus Cristo não era plenamente Deus, mas que ele era um ser criado, ainda que tenha sido criado antes de todas as coisas, mas que não era Deus. Surgiram heresias dizendo que Jesus Cristo não era plenamente homem, mas ele só se parecia com um homem, né? Mas que ele era apenas Deus e se manifestou de forma a parecer homem, mas que não era. Essa foi uma heresia muito combatida até pelo apóstolo João, quando ele diz em 1 João que ele está testificando daquilo que ele viu, né? Daquilo que as suas mãos sentiram. Ele está combatendo essa heresia, está dizendo: olha, eu estive com Jesus, eu vi Jesus, eu recostei minha cabeça sobre os ombros dele, né? Ele está falando isso para combater aquela ideia de que Jesus só se parecia ao homem, mas que ele de fato era de carne e osso, né? E aí, ao longo da história, a igreja precisou se reunir várias vezes, né? Nesses concílios aqui de Niceia, Constantinopla, Éfeso, Calcedônia, para combater essas heresias que vinham surgindo, né? E aí eu separei para a gente citar aqui o credo de Calcedônia, né, que foi formado lá no concílio de Calcedônia a respeito de Jesus Cristo, né? Não precisamos ler todo ele, né? Aliás, eu acho que precisamos, né? É importante, né? Não aqui nessa aula.
E aí eu só ressaltei alguns pontos aí do que a igreja definiu, né? Do que a igreja instituiu como confissão ali naquele tempo, né? E uma das coisas é que Jesus Cristo era consubstancial ao Pai, né? Ou Moses, que a gente fala, né? Da mesma substância. Isso significa que Jesus Cristo era exatamente igual em termos de substância ao Pai. Ele não era que Deus Pai era formado de uma substância e Jesus Cristo era de outra substância, inferior talvez, nada do tipo. Eles definiram que Jesus Cristo era consubstancial, ou Moses, né? Ao Pai, da mesma substância. E da mesma forma que Jesus Cristo era da mesma substância que o Pai, ele também era da mesma substância que nós, né? Consubstancial a nós, segundo a sua humanidade. Ele era homousios, né? Consubstancial ao Pai, segundo a sua divindade, e consubstancial a nós, da mesma substância que nós, segundo a sua humanidade. E aqui, gente, vai entrar tudo, tá? Quando eu falo que Jesus Cristo era da mesma substância que o nosso, eu estou dizendo que o corpo dele é um corpo igual ao nosso, estou dizendo que ele tem um espírito, uma alma igual à nossa também, tá? Tem uma heresia famosa, né, que foi combatida ali também, que dizia que Jesus Cristo, ele era Deus e que ele tinha um corpo humano, mas que esse corpo humano foi apropriado apenas pelo Logos, né? Pelo Espírito, pelo Verbo encarnado de Deus, e não era portador de um espírito humano, né? Ele tinha um corpo humano, mas a alma, o espírito dele não era um espírito humano, mas era o próprio Deus, né? O Verbo encarnado, né? E não portador de um espírito. Mas não, essa heresia também foi combatida. Jesus Cristo, ele era igual a nós segundo a sua humanidade. Ele tinha um corpo humano e tinha uma alma, um espírito humano também. Tanto é que, o que ele diz na cruz, né? Pai, está consumado, em suas mãos entrego o meu espírito, né? Então ele entregou o espírito dele nas mãos de Deus ali também, tá? O espírito humano, tá? Não é apenas o espírito de Deus que revestiu-se de um corpo humano, mas ele tinha também um espírito humano, beleza? E aí, depois eles dizem, deve se confessar em duas naturezas, ou seja, ele era igual ao Pai, né? Consubstancial ao Pai, da mesma substância que o Pai, segundo a sua divindade, da mesma substância que nós, segundo a sua humanidade. Então ele tinha duas naturezas distintas, tá? E essas duas naturezas se fundiam em uma só pessoa, tá? Que é a tal da hipóstasis, né? A união hipostática que eu acabei de falar, tá? Então, duas naturezas, plenamente homem, plenamente Deus, unidos em uma só pessoa, tá? Que é a pessoa de Jesus Cristo. Tranquilo? De boa, né, Mário? Mas você quer complementar alguma coisa aí? Algum ponto que você acha importante sobre essa questão da união hipostática? Só a parte do inconfundíveis, né? Às vezes as pessoas pensam que Jesus era um semideus, igual a Hércules e tal, que podia fazer coisas. E não existe semideus. Existe homens e existe Deus. E Jesus era os dois. Ele não era um terceiro elemento. As naturezas não são confundíveis. E elas também não são divisíveis. Então, a ideia do Jesus que liga superpoderes e é Deus, depois ele volta a ser homem para recarregar as energias, depois ele é Deus, não existe. E tem gente que às vezes aprendeu assim, ou né, foi inclinado a pensar que é assim, né? Agora ele é Deus, agora ele é homem, agora ele é Deus, agora ele é homem. Não existe. Isso é importante, né? Resumo, né, o que o Mário falou é que Jesus, ele era Deus e homem o tempo todo, tá? Ele não era, às vezes era Deus, às vezes era homem, enfim, ele era Deus e homem o tempo todo. O que acontece, a gente vai ver mais pra frente, né? Mas aqui ele agia às vezes, né? Às vezes a gente pode dizer que Deus agia como um ser humano, né, propriamente ali como um ser humano, e às vezes ele manifestava ações ali que eram próprias de Deus, mas ele era Deus e homem o tempo todo, tá? Isso é extremamente importante, e essas naturezas elas são inconfundíveis, tá? A gente tem duas naturezas da mesma pessoa, mas naturezas que não se misturam, tá? São naturezas distintas em uma só pessoa, beleza? E agora, né, falando então sobre essas naturezas, a gente vai falar sobre a humanidade de Jesus. Beleza, eu falei, ó, Jesus é Deus e Jesus é homem, tá? Mas é isso que a Bíblia diz? Né, gente, se eu falar alguma heresia aqui, vocês precisam me corrigir também, né? Porque vocês precisam me falar, olha, Everton, isso aí não está na Bíblia não, beleza? Eu falei meu nome, né? Acho que foi a primeira vez, prazer.
Sou Everton. Então vamos falar sobre a humanidade de Jesus. O que a Bíblia nos diz sobre a humanidade de Jesus? Eu vou pedir para cada um de vocês, né, ou para 5 de vocês, abrirem um versículo. Primeiro, abre Romanos 1 e 3, Gabriel. Você abre Romanos 1 e 3. Aí, Fábia, abre para a gente Lucas 2, versículo 40. E Josi, abre para mim Mateus 26 e 12. E a Caroline, quem que é Caroline? Caroline. Abre para mim Mateus 21, 18. E o Mário, abre Mateus 1, 18. A Bíblia nos diz que Jesus, a Bíblia nos diz que Jesus ele descendia de Davi, tá? Ou seja, ele era descendente, segundo a carne de Davi. Ele teve um crescimento natural, ele nasceu, se desenvolveu, cresceu como todos nós. A Bíblia nos diz que ele tinha um corpo e alma humanos também, tá? E ela nos diz que ele tinha limitação física, ele dormia, sentia sono, sentia sede, comia, e ele também teve um nascimento humano, ele nasceu da Virgem Maria, tá? Tudo isso aponta para a humanidade de Jesus. A Bíblia deixa isso muito claro, porque ela quer mostrar para a gente, olha, ele não é somente Deus, mas ele é homem, assim como vocês, tá? Então por isso que essas verdades são importantes. Então, já esqueci, mas quem vai ler para a gente Lucas, Romanos 1 e 3? O Gabriel, pode ler, Gabriel. Paulo escreveu, né? Pode ler? Pode ler. Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Ok? Então Jesus Cristo tem uma árvore genealógica por trás dele. Ele não foi introduzido no mundo do nada. Ele foi introduzido no mundo através do nascimento com descendência. Beleza? Assim como Paulo nos escreveu. Lucas 2,40. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Isso, ele crescia. Leu 52 também? É a mesma coisa quase. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Então Jesus nasceu bebê e cresceu, né? Cresceu fisicamente, né, em estatura, e cresceu em conhecimento também, tá bom? Apesar de Deus ser onisciente, né? Jesus Cristo, quando encarnou, ele cresceu em conhecimento, porque ele era humano, tá bom? Mateus 26, 12. Ora, derramando este vento sobre o meu corpo, pelo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Isso. Então Jesus disse que ela estava derramando bálsamo sobre o corpo dele, né? Eu não falei para ler, né? Mas eu já citei, né? 1 João 1:1, João nos diz, né? Que ele está testificando daquilo que ele viu, que os olhos dele viram, né? Daquilo que ele sentiu, tá? Então Jesus tem um corpo, assim como o nosso, tá? Tanto é que ele sofreu. Por que é importante Jesus ter um corpo? Quando a gente olha para Jesus Cristo, né, para a obra de Jesus Cristo, uma das coisas mais importantes que a gente vê é o sofrimento que ele teve, né, a morte. E para que ele morresse e para que ele sofresse de fato, ele precisava de um corpo, tá? Deus não sente dor, né? Deus não sente nada disso. Então ele precisava ser humano para que ele pudesse sentir tudo isso. Mateus 21, 18. De manhã, ao voltar à cidade, teve fome. Teve o quê? Fome. Quem tem fome? Homens, tá? Deus não sente fome, Deus não precisa comer, mas Jesus sim, porque ele era humano. E nascimento humano, Mateus 1,18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Amém. Então, Maria estava grávida, Jesus Cristo nasceu de Maria, mãe de Deus. Beleza? E além disso, também falei que Jesus era humano, mas ele também é Deus, né? Jesus é homem, né? E Jesus é Deus também, tá? E aí a gente tem diversas evidências nas Escrituras que apontam também para a divindade de Jesus, tá? Lá na frente a gente vai falar sobre alguém que contesta essa divindade de Jesus, mas a Bíblia deixa muito claro, tá? E aí, uma pergunta para vocês. Jesus Cristo disse, eu sou Deus?
Então, como que a gente fala com tanta certeza que Jesus Cristo era Deus, né? Que Jesus Cristo era, né? Aquele que estava ali, mas que Ele é Deus, né? Jesus Cristo, talvez ele não disse, né? Eu sou Deus, com essas palavras, né? Da forma que a gente gostaria. Só que Jesus Cristo, em diversas outras situações, Ele disse isso de forma muito mais clara para os ouvintes dele, tá? Ele fez diversas declarações que seriam consideradas, seriam completamente inadequadas se ditas por alguém que não fosse Deus, tá? Então talvez a gente não veja Jesus Cristo dizendo eu sou Deus, mas o fato dele dizer que ele era o Filho do Homem, que nos evangelhos, por exemplo, aquilo soava mais, talvez até mais afrontoso para os judeus do que se ele dissesse eu sou Deus, tá? Esse termo, né, o Filho do Homem, ele vem lá de Daniel 7, né, se não me engano, quando Daniel diz, vi como semelhante ao Filho do Homem e tal. Esse termo Filho do Homem, na época de Jesus Cristo, ele estava profundamente atrelado a essa figura divina que Daniel 7 descreve lá, tá? Então toda vez que ele dizia que ele era o Filho do Homem, ele estava se referindo àquilo, e aquilo para o judeu era muito mais sério, né? Muito mais grave do que se ele dissesse se ele dissesse, né, eu sou Deus. Isso eu estou pegando um exemplo, né, mas tem diversas outras situações. E aí, uma outra questão clara que a gente pode entender também, né, é o seguinte: por que Jesus Cristo foi condenado? Por que os judeus acusaram Jesus Cristo do quê? De se dizer de blasfêmia, né, de se dizer semelhante a Deus, de se dizer igual a Deus, ou de se chamar de filho de Deus, tá? E se as declarações que Jesus fez não significassem que ele estava dizendo que ele era Deus, né, que ele era o Filho de Deus, ele não teria sido acusado de blasfêmia, tá bom? Então talvez a gente queira que Jesus Cristo diga aquilo que a gente quer ouvir, né? Aquilo que a gente quer que Jesus diga essas palavras, mas ele não disse. Ele disse outras que tiveram o mesmo peso ou até maior, tanto que ele foi condenado, acusado de dizer o que a gente às vezes diz que ele não disse, né? Ele foi acusado porque ele disse uma coisa que a gente acha que às vezes ele não disse, tá bom? Eu estou falando isso para ressaltar o seguinte: é muito comum as pessoas dizerem que Jesus Cristo foi um homem muito sábio, que ele foi, um grande profeta, mas que ele não era filho de Deus, né? Isso é uma grande incoerência, porque ou das duas uma, ou Jesus Cristo era um grande profeta, muito sábio e filho de Deus, porque isso é o que ele disse, ou então ele era um louco, tá? Porque ao mesmo tempo que ele dava grandes ensinos, ele dizia que ele era Deus. Ele dizia: quem vê a mim, vê o Pai, tá? Eu estou no Pai e o Pai está em mim, tá? Então, em todos os momentos, Jesus propagava grandes ensinos a respeito do reino, mas ele também dizia que ele era Deus, tá? Então, se você crê que Jesus Cristo é Deus e que ele é um homem sábio, tudo isso, você está crendo nas Escrituras. Mas se você crê que ele é apenas um homem muito sábio, que ele é um profeta, mas que ele não é filho de Deus, você não está crendo nas Escrituras, e além disso você está tendo uma grande incoerência, porque ele não pode ser sábio e louco ao mesmo tempo, tá? Ele não pode ser sábio, né, fala todas aquelas verdades, e ter enlouquecido ao ponto de dizer que ele era Deus. Bom, em relação às evidências escriturísticas, né, a respeito da divindade de Cristo, né, eu coloquei aqui exatamente as mesmas que o autor coloca, não vou passar todas, né, mas essa questão dos nomes divinos é importante, porque o seguinte, né, eu falei da autoconsciência de Jesus Cristo. Ele sabia que ele era filho de Deus, tanto é que ele se chamava assim, né, se chamava como filho de Deus, se chamava como filho do homem, né, que é um termo altamente cristológico também. Só que além disso, os outros escritores do Antigo Testamento também atribuíram divindade a Jesus, também tratavam Jesus como Deus, e a gente pode ver isso através dos termos que eles usavam. Quando eles se referem a Jesus Cristo usando o termo Senhor, como é aqui em Atos 9,17, por exemplo, esse termo que eles usam, né, esse termo que é traduzido para a gente como Senhor, é o termo grego Kyrios. E esse termo, ele é exatamente o mesmo termo que é atribuído para a figura de Deus no Antigo Testamento, na tradução ali da
da Septuaginta, né, a tradução dos 70. A Torá, né, a Bíblia hebraica, ela foi escrita em hebraico, né, obviamente, a Bíblia dos judeus já foi escrita em hebraico, por isso que a gente chama de Bíblia hebraica. E aí, na época de Jesus, eles falavam grego, tá? O hebraico estava em desuso ali, então teve uma tradução do grego para o hebraico, né, ali do Antigo Testamento, né, que do hebraico para o grego. Exatamente. Então a Bíblia que eles tinham ali na época, né, o Antigo Testamento, né, além de alguns outros escritos, eles foram traduzidos do hebraico para o grego. Essa tradução é a Septuaginta, né, a tradução dos 70. E aí nessa tradução, os nomes de Deus lá, Adonai, Jeová, né, o Yahvé, esses termos muitas vezes eles eram traduzidos como Senhor, como o nome Senhor, que é a palavra em grego Kyrios. E esse mesmo termo é usado pelos escritores do Novo Testamento para se referir a Jesus. Então, quando você vê ali na sua Bíblia Senhor Jesus Cristo, escrito com S maiúsculo, o termo ali é esse mesmo termo que é usado naquela época para se referir à pessoa de Deus, e não só se referir de forma indireta, mas se referir diretamente. O nome de Deus era Jeová, né, ou Yahvé, ou Yehoah, né, dependendo. E esse nome era traduzido como Senhor na Septuaginta. E esse mesmo Senhor é o que é aplicado para Jesus Cristo, tá? Então os autores do Novo Testamento entendem perfeitamente que Jesus Cristo é Deus, tá? Tanto que eles aplicam esse mesmo termo para ele, tá bom? Uma outra curiosidade interessante também, né? Quando a gente olha ali para os manuscritos bíblicos, é que eles tinham um costume ali, né, nessa época, de usar uma ferramenta, né, que a gente chama de nómina sacra, que seriam os nomes santos, né? Então, quando eles escreviam, por exemplo, o nome de Deus, Jeová, eles não colocavam as vogais, como se não colocassem as vogais ali, colocavam só J e V, por exemplo. Isso é nómina sacra. Então os nomes que eles consideravam santos, sagrados, né, os divinos, eles reescreviam assim, sem colocar as vogais, né, por respeito, assim, uma série de questões. E nos manuscritos do Novo Testamento, o próprio nome Jesus Cristo, às vezes ele aparece, né, na grande maioria das vezes, né, nos manuscritos mais antigos, ele aparece em nómina sacra, ou seja, os escribas, né, que faziam as cópias ali do Novo Testamento, eles já entendiam naquela época, lá no século II, século III depois de Cristo, que Jesus Cristo era Deus. Tanto é que eles aplicavam essa ferramenta de nómina sacra para fazer a cópia, tá bom? Então eu estou falando isso porque existe também uma ideia, né, entre alguns teólogos liberais aí, de que a figura de Jesus Cristo como Deus é uma criação tardia do cristianismo, foi criado, por exemplo, nesses concílios, mas isso também é mentira. A gente vê várias evidências de que os cristãos do primeiro século já entendiam que Jesus Cristo era Deus. Beleza? Jesus Cristo recebe invocação e adoração, né? Várias vezes a gente vê Jesus Cristo sendo adorado. Se ele não fosse Deus e fosse apenas um profeta, ele rejeitaria essa adoração, e Cristo não faz isso. Obras divinas, tá bom? Como curas, perdão de pecados, uma série de questões. Ele diz que ele dá a vida eterna, aqui em João 10:28, por exemplo. Um ponto que eu acho interessante, Mário, abre lá em Salmos, não precisa abrir em Salmos não, abre só em Hebreus capítulo 1, versículos 10 ao 12, só para a gente ver essa questão das aplicações do Antigo Testamento. Isso aqui eu acho extremamente importante para a gente entender como que a Bíblia nos fala a respeito da divindade de Cristo. Pode ler, Hebreus 1, 10 ao 12. Diz ainda: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste, como manto tu os enrolarás, e como roupas serão igualmente mudados. Tu, porém, é o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Isso. O escritor aos Hebreus aí, ele está falando de quem? Pode falar, Mário. Está falando de Jesus Cristo. Quando a gente volta ali nos versículos antes, o escritor aos Hebreus está falando de Jesus Cristo ali, e para Jesus Cristo, e aí sobre Jesus Cristo ele diz isso. Só que quando ele fala isso, ele está citando um salmo do Antigo Testamento, Salmo 102, tá? Então o que o escritor aos Hebreus está fazendo aqui? Ele está pegando
um texto do Antigo Testamento que se referia à figura de Deus lá do Antigo Testamento, lembrando que no Antigo Testamento, né, ainda não se tinha, né, essa revelação plena do Filho de Deus, né, tanto é que os judeus não criam, né, no geral, que na Trindade, né, nada disso, isso é revelação do Novo Testamento. E aí esse texto do Antigo Testamento se referia a Deus, e o escritor aos Hebreus pega esse texto e aplica ele a Jesus Cristo, tá? Então o que ele está fazendo? Está pegando um texto do Antigo Testamento que fala de Deus e falando, olha, esse texto aqui é Deus falando sobre Jesus Cristo. Isso também é uma evidência das Escrituras de que Jesus Cristo é Deus Pai, é Deus na verdade, e da mesma substância que Deus Pai, tá bom? Então isso não é uma criação tardia dos cristãos, nada do tipo, tá? Jesus Cristo é Deus e as Escrituras nos mostram isso de forma muito clara, beleza? Outra questão importante que a gente precisa entender sobre Jesus Cristo é a ideia da pré-existência. Jesus Cristo, ele não passou a existir quando ele encarnou, tá? Jesus Cristo, ele assumiu uma natureza humana quando ele encarnou, mas ele já existia antes da criação do mundo, né? Se a gente pensar em aí existem diversas... primeiro, né? Se a gente crê que Jesus é Deus, a gente crê que ele sempre existiu, certo? Só que, além disso, a Escritura nos diz que Jesus Cristo já existia antes de tudo, né? João, capítulo 1, versículo 1 e 3. Quem lembra o versículo 1? Talvez um dos textos mais famosos do Antigo Testamento, Mário não vale. Isso. Mas é isso aí. Mas tá ótimo. No princípio era o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, né? Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, né? Então no princípio era o verbo, tá? No princípio, antes de todas as coisas, ele não foi nem criado, né? João não fala de criação aqui, de ter sido criado. Fala que no princípio era o verbo, já existia, né? No princípio era o verbo. E aqui, esse é um texto extremamente importante e extremamente debatido também, tá? Por hereges, né? No geral, né? Mas João fala que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ao mesmo tempo que o verbo, né? Que a palavra encarnada, o logos, né? O termo aqui de verbo é logos. No princípio, o logos, ele estava com Deus, ou seja, ele era diferente de Deus, né? Uma pessoa diferente, porque ele estava junto com Deus, e ao mesmo tempo que ele estava com Deus, ele era Deus também. Então aqui a gente já consegue enxergar, talvez não a trindade, mas pelo menos a multiunidade de Deus, tá? A gente não vê aqui as três pessoas da trindade, mas a gente vê pelo menos que é um Deus que não é uma unidade, que não é uma unidade simples, né? Mas é no mínimo uma multiunidade, né? Formada por mais de uma pessoa, né? Formado nem é a palavra certa, né? Mas que é um Deus que existe em mais de uma pessoa, tá? Porque Jesus Cristo estava com Deus, ao mesmo tempo que ele estava com Deus, ele também era Deus. Isso é muito claro, e esse texto, ele é tão claro sobre a divindade de Jesus Cristo, que ele talvez seja o maior alvo das pessoas que atacam a divindade de Jesus Cristo. Até um ponto de, por exemplo, se a gente pegar as testemunhas de Jeová, até a tradução deles, desse texto, ela é diferente, né? Eles traduzem algo como, na tradução do Novo Mundo, fala no princípio, no princípio era o verbo, e o verbo era um Deus, né? Eles colocam esse artigo indefinido aí para separar, para dizer que ele não era igual a Deus, que ele não era a mesma substância, ele era um Deus, como se fosse uma figura que é maior do que os homens, mas menor do que Deus, tá bom? Por isso, justamente por esse texto ser tão claro a respeito da divindade de Cristo, tá bom? E que já existia desde sempre, né? Jesus é pré-existente. Às vezes a gente tem aquela ideia de que Jesus passou a existir quando ele nasceu de Maria. Não, mas isso também é uma ideia errada. Jesus Cristo sempre existiu. Ele encarnou ali no nascimento, né? Ele assumiu uma natureza humana, mas ele já existia antes da fundação do mundo, né? Tanto é que ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Ok? Tranquilo? Alguma dúvida sobre a pré-existência de Jesus Cristo? Boa, né? Beleza, aqui por enquanto tá fácil, tá? Depois a gente vai chegar na parte mais difícil.
Aí o autor colocou o caráter de Jesus Cristo, né? Eu acho que isso não tem muitas dificuldades para nós, né? Mas eu resolvi colocar mais para a gente ressaltar. Jesus Cristo era amor, né? Ele demonstrou o amor dele em diversas situações, amor para conosco, para com o Pai, para com a igreja. Ele era manso, né? Tanto é que ele diz em Mateus 11, não lembro exatamente o versículo, do 28 ao 30, né? 29, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, tá? Então Jesus Cristo demonstrou mansidão, embora isso não signifique tolerância com o pecado, né? Quando ele precisou, ele foi enérgico, né? Tanto é que ele vivia chamando os fariseus de hipócritas, né? Ele era manso, ele era calmo, mas ele não tolerava o pecado, nada disso. Ele é humildade, a gente vai falar mais sobre essa questão da humildade lá na frente, né? Mas já antecipando, né, Jesus Cristo é o maior exemplo de humildade que a gente possa enxergar, porque a gente está falando de um Deus que é infinitamente superior a nós e que desceu até o nosso nível, né? A gente está falando de uma humilhação infinita ali. E por fim, Jesus era santo, né? A Bíblia nos diz, Isaías 53, lá mais no final, acho que no versículo 9, né? Nunca houve engano em sua boca, né? Todavia o Senhor agradou Moelo, enfim. Então Jesus Cristo, ele era santo, nunca pecou, nunca cometeu pecado algum. E aí, falando de santidade, aí eu quero fazer uma pergunta polêmica agora. Vou ver quem está com cara que vai responder errado. Não, brincadeira, todo mundo, como eu falei para vocês no começo, eu espero que todo mundo responda errado, porque se responder certo não tem graça a aula. E aí, olhando para essa pergunta, o que vocês acham? A gente sabe que Jesus Cristo não pecou, né? Isso a Bíblia nos deixa claro. Jesus Cristo não pecou. Mas ele poderia ter pecado? Ele podia pecar? Olha, o que eu gosto disso, ó, tem uma cabeça balançando assim e outra cabeça balançando assim. Aí que você vê que já tá ótimo, já valeu a pena ter vindo. Mas e aí, gente, o que vocês acham? Jesus Cristo não pecou, mas ele poderia ter pecado ou ele... Eita, aí já vi a questão da discussão. Já falaram de natureza. Não, mas ele tem natureza humana, então poderia ter pecado. Não, mas isso iria contra a natureza de Deus. Eu falei de união hipostática, vocês falam, isso aí é claro, né? Natureza, duas naturezas, é tranquilo isso daí, mas aí é que começa a surgir os problemas. Porque ele não sabe nada. Pois é aí que tá. A natureza de Deus não sobressai do homem, mas isso é incompatível com a natureza de Deus. É compatível com a natureza do homem à parte, mas Jesus não é a parte, ele é completo. Eita. Não é verdade. Pode estar errado. Assim, no geral, né, em muitas coisas todos nós podemos estar errados. Então, e aí, quem mais? O que vocês acham? Eu gosto da treta. Se Cristo pecasse também, talvez para nós ficaria confusa a credibilidade de acreditar para sermos santos, né? Se Cristo pecou, aí, se Cristo que é Cristo pecou, como posso eu? Assim, a Bíblia nos deixa muito claro que Jesus Cristo não pecou, né? Se ele tivesse pecado, o sacrifício dele não nos salvaria, né? Porque a base para a nossa salvação é a imputação da justiça dele na nossa conta, né? Nós somos justificados porque Deus, sendo justo, morreu pelos nossos pecados, tá? Se ele tivesse morrido pelos pecados dele, a salvação dele não teria esse efeito redentor na nossa vida, tá? Então, por isso que a Bíblia nos deixa claro que ele não pecou, né? Mas aí a pergunta é, ele poderia ter pecado? E pode falar, Gabriel, né? Eu acredito que sim, ele poderia ter pecado sim, até porque o diabo tentou ele, e eu acredito que o diabo não tentaria ele se ele não pudesse pecar. É um ponto. Outro ponto, a Bíblia mesmo fala, não sei onde ele fala, que Jesus resistiu às tentações e por conta dele ter resistido, a gente poderia resistir também. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Isso, então não faria sentido nenhum isso se ele tivesse resistido a algo que ele não poderia cometer. Né? Pra que tentar Jesus se ele não pode pecar? Né? Do que vale? Ou assim, faria sentido a gente acreditar que Jesus foi tentado se essa tentação não pudesse ser consumada em pecado? Se fosse impossível que ele pecasse? Pode ser. E aí, quem mais? Quero opiniões. Gosto muito de opiniões. No início eu pensava igual
Deu uma bugada aí, né? Tá, Não então. concordo nem discordo. Muito pelo contrário. Como eu falei, essa é uma questão assim, debatida, né? Sobre a possibilidade, né? A gente chama isso, é a doutrina da impecabilidade de Jesus, né? A doutrina de que Jesus poderia ou não pecar, não poderia pecar. E aí, para responder, eu vou fazer primeiro uma pergunta. Jesus é Deus? Quem acha que não, levanta a mão. Não, né? Beleza. Então, beleza, estamos evoluindo, né? Jesus é Deus? Sim. E aí a outra pergunta é, Deus pode pecar? Então, logo, Jesus não pode pecar. Certo? Talvez, Essa né? é uma maneira simples de explicar. Gente, olha, eu fiz no primeiro curso de teologia que eu fiz, a gente ficou um mês estudando cristologia, tá? Hoje a gente está dando cristologia aqui uma aula, né? Então assim, tem muita discussão, né? Eu fiz um curso de teologia estudando um mês cristologia, um livro todo, tá? Então a gente não vai, né, conseguir ser muito profundo em muitas questões, né? Mas eu gosto de pensar assim, tá? Essa conclusão de que Jesus não podia pecar por ser Deus, ela vai estar baseada em como a gente entende a união hipostática de Jesus, né? O que a gente falou? Jesus tem duas naturezas, uma natureza plenamente humana e uma natureza plenamente divina, tá bom? Então Jesus é Deus, Jesus é homem, né? Mas ao mesmo tempo que ele é homem, ele é Deus, ele é portador dessas duas naturezas que são inseparáveis, duas naturezas inseparáveis e que se unem, essas duas naturezas se unem em, quem lembra? Uma só pessoa, tá? Quando a gente olha para Jesus Cristo, a gente está olhando para uma pessoa. Não existe o Jesus Cristo homem e o Jesus Cristo Deus, para a gente poder dizer que o Jesus Cristo homem poderia ter pecado e o Jesus Cristo Deus não poderia ter pecado por ser Deus. Ele tem duas naturezas, mas é uma só pessoa. E aí quando eu pergunto, Jesus Cristo poderia pecar? Eu estou falando da pessoa de Jesus Cristo. E se essa pessoa é Deus, ele não pode pecar. Tá? Se Jesus Cristo pecasse, né, ou fosse possível cometer algum pecado, a gente estaria falando que Deus poderia pecar, entende? É claro que aí vão ter alguns desdobramentos, enfim, né, que vão dificultar o nosso entendimento, mas essa verdade a gente precisa crer, tá? Jesus Cristo é Deus. Pode falar. Por favor. Quando pega uma água. Ajudar? Pega sua água que eu vou desenhar. Falou que eu gosto de desenhar, né? Eu acho Você não tem aula com o Mário também? Eu faço slide, o Mário desenha os slides na lousa. Eu gostaria porque a gente precisa entender, eu gosto de desenhar na hora, né? Tipo, Deus, homem, Jesus, certo? Certo. Não é uma mistura, mas são dois elementos. O que nos leva a pecar? É a nossa natureza de homem? É a nossa natureza de homem que nos leva a pecar? Ou é a nossa natureza caída de homem? A gente tem que saber separar a natureza do ser humano. Adão tinha a natureza de homem. E depois ele pecou. E por causa disso, a natureza de Adão foi corrompida. Deixa eu fazer uma outra pergunta para pensar nessa questão de Adão. Adão poderia pecar? Tanto é que pecou. Ele poderia não pecar? Poderia. A gente pode não pecar? Não, porque nós herdamos essa natureza pecaminosa. Mas Adão não tinha essa natureza pecaminosa, por isso ele poderia não pecar. Exatamente. Ser humano não é ser pecador, mas ser um humano caído é ser pecador. A natureza... O que faltou? Adão era plenamente homem antes da queda? Sim, ele foi criado perfeito, ele era plenamente homem. A natureza pecaminosa, ela é algo que entrou na humanidade depois, sabe? Então, mesmo sem natureza pecaminosa, Adão era plenamente homem. E se Adão não tivesse pecado? Não, aí é depois com soteriologia. Aí é a soteriologia que o Mário vai dar depois. Mas Adão era homem. E ser homem não é ser pecador. Ser homem pode ser pecador. Se Jesus não tem uma natureza de homem pecadora, ele pode pecar?
Quer dizer que ele sente como homem. Assim como você pode sentir que perdeu a sua salvação porque você pecou. Você sente, é real. Mas você não pode, porque não depende de você. Então a questão da tentação e do sentimento de Jesus, ele foi real. Mas nunca colocou em xeque a realidade de quem Jesus era. Ele foi tentado, sim, porque ele era homem. Ele tinha sentimentos, ele tinha projetos e sonhos, ele sofreu tensão antes de morrer, mas nunca teve em xeque se ele ia pecar ou não, porque ele não tem inclinação para o pecado. Nós temos. Se ele não tem inclinação para o pecado, ele não vai pecar, porque você tem que ter a inclinação. Então ele sentiu e rejeitou. Ele não tem inclinação para aquilo, mas ele sentiu de fato, custou para ele, e ele rejeitou. Assim como nós podemos sentir de fato a tentação hoje e pelo Espírito Santo rejeitar o pecado. A gente sente, porque em nós tem uma inclinação e dificulta o processo. Jesus sentiu sem uma inclinação. Só para ajudar. Se ele não poderia pecar, por que ele não veio só como Deus? Porque quem pecou foi o homem. Quem precisa pagar é o homem. A gente vai falar sobre a questão da obra de Deus, da obra de Jesus Cristo. Tá? Spoiler. Mas aí vamos falar então da tentação de Jesus Cristo. Eu coloquei aqui uma evidência textual pra gente, né, só para ficar mais claro. Jesus Cristo era separado dos pecadores, tá? A lei, e aí eu só estou lendo só as partes que eu frisei aqui. A lei constitui... tá recordando, pecado. A lei constitui homens sujeitos a fraquezas, como sumo sacerdote, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Eu fiz separados dos pecadores, tá? E como fica então a tentação de Jesus, a questão ali do Gabriel, né? O que o Mário falou, eu gostei do exemplo que o próprio livro dá, um exemplo bem... todos os exemplos que a gente dá vão ser sempre toscos, tá? Mas é sempre bom pra gente entender a questão. Ele deu o exemplo seguinte, se você tem, imagina um homem que está, sei lá, acamado, né, não consegue nem se levantar e ele tem tentações pecaminosas, né, diversas, né, sejam quais forem. Só que ele não consegue consumar aquele pecado porque ele tem limitações físicas. Essa tentação deixa de ser real? Não deixa, ele está sendo tentado do mesmo jeito pelo coração pecaminoso dele. Só que ele simplesmente não consegue executar aquele pecado, porque existem outros fatores que impedem que aquele pecado se torne realidade, né? Com Jesus a gente pode entender a mesma coisa. Jesus ele foi tentado, né? Como com o diabo no deserto, ele sofreu tentações. Só que existiam outros fatores, né, que impediam que aquela tentação se tornasse pecado, né? Sendo aí o maior deles a natureza divina de Deus, de Jesus, né? Ele foi tentado, né? Só que existem fatores que impedem que aquela tentação se torne pecado. O maior desses fatores é o fato dele ser Deus. Então ele sentiu a tentação, mas ele não poderia pecar, é isso? Isso, ele sentiu a tentação plena, né? Aquela tentação, assim como nós sentimos em termos, mas vou explicar uma diferença, tá? Então ele foi tentado, em tudo foi tentado, só que ele não poderia pecar, né? Por causa da natureza divina dele, por exemplo, tá bom? E aí eu coloquei nessa frase para ficar bem claro. A realidade da tentação, ela não depende da possibilidade de queda. A gente acha que se não existe a possibilidade real de queda, a tentação por si não é real. Esse é um pressuposto falso que a gente adota, tá? A tentação, ela é real, mesmo que não exista a possibilidade da queda, tá? Por isso que a Bíblia diz, ele foi tentado, mas ele não pecou. A tentação são coisas separadas. Ele foi tentado, foi plenamente tentado. Só que essa tentação não deu origem ao pecado. E aí só uma questão da diferença, que aí talvez até ajude a gente a entender, ele foi tentado, nós também somos tentados. Só que a nossa tentação é diferente da tentação de Jesus Cristo, né? E tem a ver com o que o Mário falou. Por quê? Por sermos portadores de uma natureza pecaminosa, Tiago nos ensina que a tentação ela começa no nosso próprio coração. Tiago diz que nossa, esqueci agora o texto, lembra? Cada um é tentado pela sua própria concupiscência.
Cada um é tentado pela sua própria natureza pecaminosa, pelo seu próprio desejo desenfreado, né? Concupiscência é desejo desenfreado. Cada um de nós somos tentados por aquilo que está dentro de nós, né? Mas Jesus Cristo não, ele foi tentado por aquilo que estava fora, tá? Então a tentação de Jesus é externa, a nossa tentação é interna, mas isso não significa que a tentação não seja real. Fechou? Eu fiquei com uma dúvida. Pode falar. Porque, como a nossa natureza ela é caída, mas se Jesus vem da descendência de Davi, a natureza, tudo bem, então eu entendi a natureza divina de Deus, tá, mas eu não buguei aqui na cabeça. Entendi. O que a gente entende é que, primeiro, né, a natureza divina impedia Jesus de pecar, né? Só que ao mesmo tempo a gente entende que Jesus, não sei se o Mário tem uma opinião diferente, né? Talvez sempre, mas Jesus não era portador de uma natureza pecaminosa, como nós somos, né? Aí vai entrar na discussão, mas ele não era descendente de Adão, né? Assim como nós somos e tal. O que acontece? A explicação das várias possibilidades que existem, né? A que me deixa, que eu acredito, né? É que é o seguinte, ó. O primeiro ponto que a gente tem que pensar é, Jesus Cristo ele era plenamente homem e tal, ele tinha corpo assim como nós temos, só que a concepção dele foi extremamente diferente da nossa. Todos os homens, todas as mulheres surgem pela relação de um homem com uma mulher, Jesus Cristo não. Aí a gente tem a primeira diferença, Jesus Cristo veio só da mulher e foi gerado pelo Espírito Santo, tá? Se a gente olhar isso, como que pode Jesus Cristo ter nascido de mulher e não ter herdado uma natureza pecaminosa? Para mim, é uma questão de seguinte, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. É perfeitamente possível e plausível, é isso que eu acredito, que na geração de Jesus o Espírito Santo tenha protegido aquela criança, aquela geração, dos efeitos dessa natureza pecaminosa. Sabe? Se Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo, qual que é a dificuldade do Espírito Santo proteger a geração de Jesus Cristo de herdar essa natureza pecaminosa? Entendeu? Então por isso que eu penso que Jesus Cristo, na geração dele, primeiro foi gerado pelo Espírito Santo, né? Não foi gerado de um homem ou uma mulher, e segundo, o Espírito Santo protegeu de forma ali sobrenatural a concepção, a geração dessa criança, entendeu? Para não herdar essa natureza pecaminosa. Porque a gente está acostumado a tratar a natureza humana como queda, mas para nós se aplica. Para Adão e Eva não se aplicou antes da queda e para Jesus não se aplica. O problema não é ser humano, a questão é que a gente precisa entender. O problema é ser pecador. Ser humano não tem pecado nenhum, é uma condição legítima, nós somos seres humanos. Agora, nós somos seres humanos que têm uma inclinação pecaminosa, ele está estragado por dentro. Jesus não. Se você tira a inclinação pecaminosa, ele não vai querer pecar. Se ele não quer pecar, ele não peca. Sim. Então nós seremos como ele, por quê? Porque não é o pecado na cabeça ou externo que vai ser tratado. Nós vamos ser transformados para que a gente não queira pecar. E se a gente não quiser pecar, a gente não vai pecar. Mas ele poderia pecar. Não. Se ele não, uma questão é querer, outra coisa é poder. Se eu quero, sei lá, eu quero me jogar daqui e não morrer, por exemplo. Mas a realidade se impõe a você. No caso dele, a realidade de Deus se impõe a ele. Ele não pode querer o que é contrário à natureza dele. Você só quer porque você é pecador. Ele não quer porque ele não é pecador. Você não é porque você faz. Você faz porque você é. Então, se a natureza é perfeita, não tem por que Deus querer pecar, sendo que o pecado é o anti-Deus, é o contrário a ele. Então, mesmo que nós sejamos transformados, mesmo que ele queira, ele não pode. Ele não pode querer, porque é contrário à natureza dele. Isso não quer. Ele não quer, ele não pode. É que não tem como. É que você fala assim, a água não pode ser fogo. É uma natureza distinta. A gente está trabalhando com naturezas. Isso. Um elemento não pode ser outro. Deus não pode ser o contrário a Deus. Uhum. Deus ele pode ser mais do que Deus. Ele se tornou homem. Mas ele não pode ser contrário a Deus. Porque não há contradição nele. E se o homem que nasce e não pecar, ele vai ser salvo pela própria? O homem não pode nascer e não pecar porque ele já nasce pecador. Não é o que se faz. Você está ligando o que faz e separando a natureza. A Bíblia fala, nós nascemos em pecado e fazemos o pecado. Eu só peco porque eu sou. Jesus não era, então ele não poderia pecar.
Então o problema nosso está dentro, como o Thiago fala. A gente quer errado, deseja errado, pensa errado. Então ele era homem, mas era homem diferente. Ele era um homem puro, Assim como Adão era. Assim como Adão foi criado. Mas Adão tinha a possibilidade, ele não tinha porque ele era Isso, Deus. Adão tinha uma natureza só. Adão tinha uma Jesus natureza. tinha duas. Imagina, em termos de natureza humana, né, a gente pode até dizer que se a gente olhasse, né, só para a natureza humana, a possibilidade de queda de Jesus seria talvez a mesma de Adão. Só que a natureza divina de Jesus impede que ele caia como Adão caiu. Porque é uma só pessoa. Agora, a gente vai falar da obra de Cristo, né? Nosso tempo foi-se, mas dá para tratar aqui os principais pontos, tá? Sobre a questão da obra de Cristo, um ponto central é a questão da kenosis, que é o esvaziamento, né? É aquilo que Jesus era Deus e se tornou homem. Esse processo a gente chama de kenosis. Esse termo vem aqui de Filipenses 2, do 5 ao 8, né? Que quando Paulo diz aqui no segundo parágrafo: pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo. Esse esvaziou-se é o termo kenosis que a gente usa, né? E a discussão é: qual que é a extensão dessa kenosis? Jesus deixou de ser Deus, ele se esvaziou do quê? Né? Ele era Deus e se tornou homem, encarnou. Isso é o esvaziamento, é a kenose de Jesus. E aí quando Paulo fala que ele se esvaziou, né? Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de homem, será então que Jesus deixou de ser Deus quando ele encarnou? Ou será que deixou de ser Deus? Ou será que ele abandonou alguns dos seus atributos, ou todos os seus atributos, né? Entre atributos de Deus a gente fala tem diversos, né? Onisciência, talvez os mais difíceis aqui: onisciência, onipresença e onipotência, né? Jesus sabe todas as coisas, ele está em todos os lugares e ele pode todas as coisas. Jesus Cristo, quando ele encarnou, quando ele passou por esse processo da kenosis, né? Quando ele se esvaziou, será que ele despiu-se desses seus atributos, né? Existem muitas discussões sobre isso, né? Mas um ponto que é bom deixar bem claro é o seguinte: atributo é aquilo que Deus é, tá? Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Se Deus abrir mão, se ele perde esses atributos, ele deixa de ser Deus, porque isso é uma qualidade, é uma característica de Deus, sabe? É aquilo que faz Deus ser quem ele é. Se a gente disser então que Deus deixa os seus atributos de onipotência, onipresença, onisciência, soberania, qualquer coisa disso, a gente está falando que Jesus deixou de ser Deus, tá? Então por isso que não, embora tenham pessoas que talvez vão defender isso, né? Para mim isso beira uma heresia, né? Se não for heresia de fato, é uma heresia, né? Tenho medo de julgar os irmãos, né? Mário julga, então beleza. Exato. Então, se Jesus Cristo deixa de ser Deus, se ele perde os seus atributos, ele deixa de ser Deus, tá? Mas então, qual que é o sentido do que Paulo escreveu aqui? Quando Paulo diz que ele se esvaziou, o que Paulo está dizendo aqui? Eu penso, né, de forma bem resumida, é o seguinte: ele se esvaziou ao assumir, tá? Ele não se esvaziou, a gente às vezes pensa, ele esvaziou, ele despiu-se da forma de Deus e depois assumiu a forma de homem, mas não, ele esvaziou-se, né? Ele despiu-se da forma de Deus ao assumir a forma de homem. Ele se esvaziou assumindo, ele perdeu ao assumir. O exemplo que eu pensei em dar pense em uma lâmpada que está ligada, ela está ligando, ela está ligada, ela tem luz ali, né? Se essa lâmpada assumir um pano, né, sobre ela, um lençol, algo do tipo, aquele pano vai encobrir aquela luz, tá? Então a gente pode dizer que ela se esvaziou da luz, mas ela não perdeu a luz continua brilhando, né? Ela está ali, a gente só não consegue enxergar por causa daquilo que ela assumiu, sabe? Com Jesus é a mesma coisa, ele se esvaziou ao assumir a forma humana, beleza? Então ele não perdeu nenhum de seus atributos, tá? E a gente precisa entender também que quando Paulo fala que ele se esvaziou, né, ele se rebaixou, é como ele perdeu a posição, o status que ele tinha como Deus soberano, adorado pelos anjos, adorado por tudo, né, sendo glorificado. Ele abriu mão daquilo, ele não abriu mão dos atributos que ele tinha, mas ele abriu mão da posição de poder, do status que ele tinha ao lado de Deus, para se rebaixar ao nosso tamanho aqui. Tirando que deve ser bem humilhante para ele. Não, deve ser, não foi. Exatamente. Criança, isso, né? Imagina. O termo teológico é a humilhação de Cristo. A humilhação. maneira que explicam isso é a encarnação e a humilhação de Cristo.
Exatamente. Aí a gente vai ter alguns pontos de discussão, né? Esse é um texto bem difícil, né? Mateus 24, 36, quando os discípulos perguntam: Jesus, quando que o Senhor vai voltar? Qual que é o dia do retorno? E aí Jesus Cristo fala o quê? Vocês lembram? O dia e a hora, ninguém, só o Pai sabe, nem mesmo o Filho sabe a hora. Então Jesus não era onisciente, né? Esse é um texto extremamente difícil, tem tem teólogos sérios, cristãos sérios que divergem nisso, né? Eu particularmente penso que Jesus, ele era onisciente, ele sabia de todas as coisas, mas durante o período ali de encarnação, alguns dos seus atributos, ele não fez uso durante todo o tempo. Ele possuía o atributo, ele possuía a característica de ser onisciente, só que ele não usava essa onisciência o tempo todo, assim como ele não usava a onipresença, né, e tal. Beleza? Você possuir um atributo é diferente de usar esse atributo, beleza? Existem outras questões, mas saibam que esse é um texto difícil, tá? Não é um texto fácil, né? Então, vocês estão lendo lá, nossa, mas Jesus não perdeu os atributos, mas ele não sabe aqui? Então, enfim, eu tenho uma posição, talvez o Mário tenha outra e talvez outros teólogos tenham outras, tá? A obra de Jesus Cristo, quando a gente fala da obra, né, redentora, a gente está falando da morte e da ressurreição de Cristo, beleza? Sobre a morte, a gente tem diversas características. Ela foi predeterminada desde a fundação do mundo, ela foi voluntária. Jesus Cristo deu a vida dele, tá? Ninguém a toma de mim, eu a dou. Jesus Cristo disse em João 10:17. Ela foi vicária, ela foi por outras pessoas. Ele fez isso por nós, né? Por isso que ele tinha que ser homem, porque quem pecou foi o homem. Isso. Então tinha que ser um homem sofrendo para que pudesse liberar perdão para outros homens. Exatamente. Por que nós somos condenados diante de Deus? Porque Adão, que era o nosso representante, pecou. E em Adão todos pecaram, tá? Então por isso nós somos condenados. Por que nós somos salvos em Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo era nosso representante, por ser homem, assim como nós, tá bom? Então ele precisava ser homem para que ele pudesse nos representar e pagar o preço pelo nosso pecado. Falar que ele seria o segundo Adão, mas Sim. pecado. É tão correto quanto é bíblico, né? Paulo escreve. 3 ou 5 fala. Acho que é 3. Acho que é lá no começo. Exatamente. Paulo escreve exatamente isso. Ele foi o segundo Adão. Ela foi expiatória, né? Ela pagou o preço, pagou a culpa, né, pelos pecados. Ela foi propiciatória, essa palavra é importante. Deus, ele estava irado conosco. Nós éramos inimigos de Deus. Então Deus estava contra nós. Quando Jesus morreu, Deus tornou-se propício, né? Deus passou a agir em nosso favor. Por isso que a gente diz que a morte de Jesus foi propiciatória, tá? Ela aplacou a ira de Deus. Foi redentora e ela foi substitutiva, né? Foi em nosso lugar, tá? Muito cuidado com essa questão de substitutiva, né? Porque às vezes, não sei se vocês já viram alguma pregação do tipo, né? Mas olha, às vezes o pregador está falando: olha, você, irmão, você precisa se arrepender porque Jesus não morreu por você. Era você que deveria estar pregado naquela cruz, tá? Isso é mentira. Se eu tivesse pregado naquela cruz, não ia adiantar nada. Eu não ia salvar ninguém e, além disso, eu iria para o inferno do mesmo jeito, tá? A minha morte pregada na cruz... Ia sofrer à toa. Ia sofrer à toa, exatamente. A morte de Jesus Cristo foi em nosso lugar porque ele recebeu o peso, né, pelos nossos pecados, tá? Mas eu não deveria estar pregado naquela cruz porque não ia adiantar nada, tá? Não, com certeza. Aquela cruz era sua, não era de Jesus. Era de Jesus, né? E a gente vai entrar também na ressurreição de Jesus, né? Para que ela serviu? Ela confirmou a divindade de Jesus, foi cumprimento de profecias, né, do Antigo Testamento, enfim. Ela serviu de garantia da nossa justificação, né? Nós somos justificados porque Jesus ressuscitou, e forneceu uma certeza para a nossa ressurreição. Tanto é que Paulo escreve: olha, como Jesus Cristo ressuscitou, vocês também ressuscitarão, né? Estou parafraseando, né? Essa é a ideia que Paulo nos trouxe ali. Por isso que é a garantia da nossa ressurreição. E o que Jesus faz hoje? Né? A obra de Jesus terminou ali, né? A obra redentora talvez, mas Jesus ainda continua, ele foi ascendido aos céus e continua exercendo o seu ministério ali, né? A gente acha que ele não faz nada. Fica lá à toa, tá descansando. Agora é só com o Espírito Santo, né? Eu fiz a minha parte. Ele vai descansar agora. Não, Jesus não está descansando, tá? Ele intercede por nós,
ele cuida da igreja, ele é o único mediador entre Cristo e a igreja, tá? Ele media a nossa relação com Deus Pai. Hoje nós temos livre acesso a Deus por intermédio de Jesus Cristo, tá? Jesus Cristo está ali à destra do Pai intercedendo por nós, né? Nossa, o Gabriel pecou, aí Deus fala, vamos mandar um raio na cabeça dele. Jesus fala, não faz isso não, eu estou aqui, né, trabalhando. Mais ou menos isso, né, Mário? Tem nenhuma... Não, bem errado isso. Esse é o exemplo de Zeus. Deus Pai não é assim não. É assim, eu vou derreter ele no lago de fogo. Jesus fala diferente. Exatamente. Concede dons. Desculpa a pergunta, mas assim, alguém sendo um Cristo e como Cristo era um Pai, é possível a pessoa não pecar mais? Não. Não entendi a pergunta? Sim. Impecabilidade do crente. Não, não é possível nós não pecarmos. É possível. Então, mas é complexo. É possível, mas não nessa vida. Não antes da glorificação. Isso só vai acontecer após nós sermos glorificados, né? Após o retorno de Jesus Cristo, após a consumação de todas as coisas, nós seremos glorificados e não pecaremos mais. Mas até lá é impossível que a gente não peque. Uma coisa é pecar menos. Crente sem vergonha. Ele é pecadeiro, né? Peca por esporte. Isso é uma coisa. E a gente duvida se ele, né, é um cristão. Mas a pessoa que busca a santificação, quanto mais ela crescer em santificação, mais ela vai perceber a sua pecaminosidade dentro. Mesmo que não sejam atos externos constantes, aquele pensamento, aquele julgamento, aquela inveja, aquela indisposição para obedecer a Deus já é pecado. Então a nossa natureza ela é renovada, nós temos uma nova natureza, mas elementos da antiga natureza ainda bagunçam. Por isso que a promessa da eternidade ela é tão importante para nós, porque é aquele anseio que nós temos. A gente não quer viver pecando e Deus ele prometeu onde vai acontecer, só na eternidade, com Ele, com novos corpos. A gente não consegue ser diferente do que nós somos. E nós somos pessoas que têm resquícios da natureza pecaminosa. Isso não serve para nos manter, né, curtindo o pecado. Não, mas nos ajuda a confiar mais na obra de Cristo. Não depende de nós, né? Não depende da nossa força de não pecar. Último ponto aqui, antes da gente falar sobre alguns outros pontos. Mas existem profecias que já foram cumpridas e profecias que ainda aguardam cumprimento a respeito de Jesus Cristo. Tá? O autor ele entra bastante nesse ponto, mas não vou entrar, mas é só importante vocês saberem isso. Coloquei uma lista aqui. Por fim, existem cuidados que a gente tem que tomar. Tem pontos que tem divergência, tem teólogos cristãos que concordam, tem outros que a gente não pode, a gente não enxerga como irmãos. Tá bom? Primeiro ponto, liberalismo teológico sobre Jesus Cristo, né? Eles dizem que o Cristo das Escrituras, que realizava milagres, que era o Filho de Deus, não é o Jesus Cristo histórico, né? O verdadeiro. Então eles negam tudo que é sobrenatural sobre Jesus Cristo, tá? São chamados de teólogos, inclusive, né? São os teólogos liberais. Espiritismo diz que Jesus Cristo era um espírito evoluído, mas que não era o Filho de Deus. Então precisamos tomar cuidado com isso. Por fim, Testemunhas de Jeová também, eles se dizem cristãos, né? Nem sei, não se dizem cristãos, né? Mas enfim, eles creem em Deus, creem na Bíblia, só que eles entendem que Jesus Cristo não era o Filho de Deus, tá? Ele era um ser criado, superior a nós, mas não igual a Deus, beleza? E aí a pergunta é, qual o impacto que essas verdades precisam gerar nas nossas vidas, né? Primeira coisa, a gente precisa saber que Jesus se sujeitou às mesmas dificuldades que nós. Ele se humilhou infinitamente, tá? Qual que é a distância de Deus e nós? É uma distância infinita. E ele desceu do lugar que ele estava para o nosso lugar. Então ele se humilhou de forma infinita, né? Jesus Cristo morreu por você. E a gente não está falando de um Jesus Cristo que foi um homem, como eu e como vocês. A gente está falando que Deus, Jesus Cristo que é Deus, morreu por você, tá? E o que eu faço em relação a isso? O meu encorajamento para vocês é que vocês amem Jesus Cristo pelo que ele fez e pelo que ele é. A gente está falando de um Deus que abriu mão de muita coisa, que se humilhou, que morreu por nós. A nossa resposta para isso tem que ser o amor. A gente precisa amar ele pelo que ele é e pelo que ele fez, tá? E por fim, isso precisa nos chamar à adoração. Aqui que entra a importância da verdade, de crermos que Jesus Cristo é Deus. Se ele é Deus, ele deve receber adoração. Então que a gente possa, então, amar, ele merece. Que a gente possa então amar e adorar a Jesus Cristo.
Amém? Inclusive agora. Inclusive agora. Mário, pode orar para a gente terminar, por favor. Senhor, nós te agradecemos pela revelação da tua palavra, do teu filho, porque a tua verdade nos apruma, nos coloca no eixo, no caminho e transforma a nossa maneira de pensar. Obrigado porque o Senhor não é previsível e não é algo que cabe em nossas mentes, mas o Senhor transcende, o Senhor é muito maior e o Senhor não cabe nas nossas mentes, nos nossos conceitos humanos, mas o Senhor se diminui para que nós possamos entender o bastante, para crer, para amar, para adorar o Senhor. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela encarnação, vida, morte e ressurreição do Deus Filho, que nos garante relacionamento contigo e esperança e alegria eterna. Nós te agradecemos em nome dele. Amém. Amém, irmãos. Muito obrigado. Aguardo vocês